ao nosso canal Fotos com Histórias. Relaxe, tome uma xícara de café e vamos para nossa história de hoje. Bruce Lee nasceu em 27 de novembro de 1940 em São Francisco, Califórnia. Foi batizado inicialmente de Lee Jun-fan. O nome americano Bruce foi sugerido por uma enfermeira presente no seu nascimento. Com 3 meses de vida ele voltou para a China. Bruce Lee também já foi conhecido como Sai-Fen, nome típico feminino, usado normalmente para afastar a criança de maus espíritos. Nome artístico Li Xiaolong, nome cantonês, nome artístico Li Xiaolong, nome mandarim, que traduzido significa Li Pequeno Dragão. Carreira artística de Li veio antes da carreira de lutador. Seu pai era um dos líderes de uma famosa ópera cantonesa e atuava em vários filmes chineses. Aos 6 anos Lee conseguiu seu primeiro papel em um filme que seu pai atuava. Bruce Lee atuou em mais de 20 filmes e foi o responsável por popularizar os filmes chineses ao mundo. A mãe de Bruce Lee tinha sangue alemão. Esse é um fato importante na sua história, pois os chineses não têm o costume de treinar lutadores que não possuem sangue chinês. Durante os treinos de Kung Fu, os alunos mais graduados treinam os mais novos. Como ninguém queria treinar Lee, o próprio mestre treinava com ele. Juntando esse fato ao de que Bruce evoluía muito mais rápido que os outros alunos, Bruce rapidamente se tornou um mestre destemido nas artes marciais e nas constantes lutas de rua que participava na China. Era um exímio dançarino. Chegava a treinar dança até 4 horas por dia. Em 1958, chegou a ganhar em Hong Kong o Campeonato Nacional de Cha-Cha. Voltou para os Estados Unidos porque, dentre as recorrentes brigas de ruas que participava, em 1959 Bruce se envolveu em uma briga e espancou o filho de uma família temida das Tríades. Esse oponente já tinha passagem pela polícia e era considerado extremamente perigoso. No mesmo ano seus pais mandaram Bruce de volta aos Estados Unidos para morar junto com sua irmã Agnes Lee. Bruce Lee perdeu uma luta. Segundo a lenda, Bruce Lee na verdade perdeu apenas uma luta contra o seu primeiro mestre de Kung Fu, Ip Man Wing Chun. Entrou para a Faculdade de Filosofia em 1961 na Universidade de Washington. Na faculdade ele conheceu Linda Emery, que se tornaria sua mulher em 1964. Quando começaram a filmagem do seriado Besouro Verde, seu primeiro papel nas telas americanas, perceberam que Bruce era tão rápido que a câmera não conseguia captar seus golpes. Bruce Lee morreu em 20 de julho de 1973 decorrente de uma hiperalergia aos compostos presentes em um remédio comum contra dor de cabeça chamado Equagesic. Sua morte é tema de controvérsia até hoje. Dentre as conspirações mais comuns estão assassinato a mando das famílias Tríades e assassinato devido ao fato de Bruce Lee ter revelado muitos segredos das artes marciais orientais ao Ocidente. Agora vamos descobrir 15 curiosidades sobre Bruce Lee. 1. Bruce Lee é norte-americano e também um pouco alemão, apesar de conhecido pelos filmes de artes marciais e de ter sido criado em Hong Kong. Bruce Lee não é chinês. O ator nasceu em São Francisco, na Califórnia, em 27 de novembro de 1940 e sua única cidadania foi a norte-americana. Além disso, possui ascendência alemã por parte de mãe. 2. Nasce o dragão. Segundo a tradição chinesa, Bruce Lee nasceu na hora do dragão, entre as 6 e as 8, no ano do dragão, 1940. A combinação dos sinais é vista como um bom presságio na tradição oriental. 3. Lee Jun-fan. A mistura entre o Ocidente e o Oriente já está no nome do lutador. Bruce foi escolhido por uma enfermeira que estava atendendo no hospital em que nasceu. Jun-fan foi o nome dado por sua mãe e significa despertar e fazer fã, no caso os Estados Unidos. Próspero, ela sentia que, depois de crescido, Bruce iria retornar aos Estados Unidos. 4. Apelido carinhoso. A família de Bruce Lee o chamava pelo apelido de Sai-Fon, nome feminino que significa pequeno pavão. Isso porque seus pais acreditavam que os deuses não queriam meninos na família. O primeiro filho do casal morreu ainda jovem. Assim, ao chamar o filho por um nome de menina, eles esperavam enganar as forças do mal.
5. Currículo. Ainda jovem, Bruce Lee não era um aluno exemplar. Aos 12 anos, em 1952, foi estudar na escola La Salle College, em Yongkong, colégio de língua inglesa só para meninos. Devido ao fraco desempenho e um histórico de brigas e confusão, ele foi expulso depois de alguns anos. 6. Kung Fu ou Gung Fu. Bruce Lee sempre se referiu à sua arte marcial como Gung Fu em vez de Kung Fu. A explicação: as duas têm o mesmo significado, porém, quando escrita com G, a palavra faz referência à pronúncia em cantonese. Quando se usa o K, a forma mais conhecida, é indicativo da pronúncia em mandarim. 7. Mestre Ip Man. Foi aos 13 anos que Bruce Lee se tornou aluno do mestre Ip Man, professor do estilo Wing Chun do Kung Fu. Mas, no começo de seu treino, o jovem usava sua força para derrotar seus adversários. Foi por meio dos ensinamentos de Ip Man que Lee entendeu que a arte marcial lhe dava a confiança necessária para não ter que defender sua honra por meio de lutas. 8. Bruce Lee lutava boxe. Além de praticar artes marciais, Bruce Lee também era um ótimo boxeador. Em 1958, aos 18 anos, ele foi o campeão do campeonato interescolar de boxe. Ele venceu a luta final por nocaute. 9. E dançava cha-cha. Também aos 18 anos, Bruce foi declarado vencedor do campeonato de cha-cha de Hong Kong de 1958. Ele treinava seus passos de dança com tanto empenho quanto seus golpes de Kung Fu e mantinha um caderno com mais de 108 movimentos de cha-cha. 10. Ator mirim. As primeiras aparições de Bruce Lee na televisão aconteceram na infância. Seu primeiro papel foi ainda bebê e aos 18 anos já tinha 20 filmes no currículo. Seu nome artístico era Lee Xiaolong, Pequeno Dragão. 11. De volta aos Estados Unidos. Bruce Lee voltou aos Estados Unidos em 1959, onde passou a morar em São Francisco, cidade onde nasceu. Porém, não foi o Kung Fu que o ajudou a se manter no novo país, e sim o cha-cha. Seu primeiro trabalho foi como um instrutor de dança. 12. Aluno de filosofia. Porém, Bruce Lee não ficou na Califórnia por muito tempo. Logo ele se mudou para Seattle, onde ingressou na Universidade de Washington. Graças a seu interesse por Kung Fu, ele escolheu filosofia como curso. Foram nos anos de faculdade que conheceu a mulher, Linda Emery, e criou o Instituto Jun Fan Kung Fu, escola de artes marciais que o ajudou a pagar pelos estudos. 13. A estreia na TV americana. O primeiro papel de Bruce Lee na TV americana foi na série The Grey Hornet, o Besouro Verde, de 1966. Com apenas uma temporada, o programa não foi um sucesso, mas Lee provou ser um bom ator quando, mesmo no papel coadjuvante, chamou mais atenção do que o protagonista, Van Williams. 14. Alunos famosos. Como o começo da carreira de ator foi um pouco devagar, Lee dava aulas de Kung Fu para celebridades como forma de ganhar dinheiro. Steve McQueen, James Coburn e James Garner foram alguns de seus alunos. 15. A morte antes de Operação Dragão. Foi com o filme Operação Dragão, de 1973, que Lee alcançou o sucesso no mundo e virou uma lenda das artes marciais. Porém, o ator morreu apenas 6 dias antes do lançamento de longa, no dia 26 de julho, em decorrência de um edema cerebral agudo. Obrigado por assistir a esta maravilhosa história. Agradecemos a sua audiência. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar o nosso vídeo com quem ama fotos com história.